Diga o nome dela 3 vezes. Não desvie o olhar. Não importa o quão assustador seja, mantenha seus olhos fixos no espelho. Não demonstre medo. Ela pode sentir o cheiro. Maria Sangrenta. Bloody Mary. O medo é o que a atrai, o que a alimenta. Ela tem muitos nomes. Cada sussurro carrega o peso do medo, a emoção do desconhecido. Cada cultura, cada geração, adiciona um novo nome, um novo detalhe à lenda. Cada cultura tem sua própria versão da história. Uma mulher injustiçada, um espírito aprisionado, uma rainha traída, uma mãe em luto. As histórias variam, mas a essência permanece. Mas o coração da lenda permanece o mesmo, um espírito vingativo, invocado do outro lado. Um espírito que não conhece paz, que busca vingança. É só uma história, dizem. Uma lenda para assustar crianças. Uma história para contar ao redor da fogueira, para fazer os pequenos tremerem de medo. Mas e se for mais do que isso? E se houver um fundo de verdade em cada lenda? E se as histórias que contamos escondem uma realidade sombria? E se o ritual for real? E se as palavras que sussurramos no escuro realmente tiverem poder? E se a Maria Sangrenta estiver esperando, faminta pelo medo que escorre de seus lábios quando você chama o nome dela? E se, ao dizer seu nome, você abrir uma porta que deveria permanecer fechada? Uma porta para um mundo onde o medo é real e os espíritos vingativos aguardam. A história sussurra seu nome, uma lenda urbana passada de geração em geração. Em cada canto escuro e em cada sopro do vento, seu nome é mencionado com um misto de medo e fascínio. Alguns dizem que ela era Maria I da Inglaterra, seu reinado manchado com o sangue de protestantes. Conhecida como Maria, a Sanguinária, sua busca implacável por poder e controle deixou um rastro de terror e morte. Outros falam de uma mulher linda, seu rosto desfigurado em um acidente trágico, para sempre em busca de vingança. Dizem que ela vaga pelas ruas escuras, sua presença anunciada por um calafrio na espinha e um sussurro arrepiante. A verdade, perdida no tempo, talvez seja uma tapeçaria tecida com todos esses fios. Cada história, cada fragmento, contribui para um retrato complexo e assombroso de quem Maria realmente foi. Uma mulher desprezada, uma vida interrompida, uma alma incapaz de encontrar paz. Seu sofrimento ecoa através dos séculos, um lembrete constante das injustiças que sofreu. Sua história, um conto de advertência, nos lembra que algumas feridas são mais profundas que a própria morte. E assim, Maria permanece, uma figura fantasmagórica, uma sombra eterna, nos alertando sobre os perigos do ódio e da vingança. O ritual é simples, enganadoramente simples. É a simplicidade que o torna tão assustador. Um quarto escuro, um espelho refletindo seu medo, e um nome sussurrado 3 vezes. Algumas versões exigem mais. Uma única vela para perfurar a escuridão. Sangue oferecido como tributo. Cada variação adiciona uma nova camada de medo, um passo mais perto do abismo. Mas o resultado permanece o mesmo. Ela virá. Você ousa enfrentar as consequências? Ela aparece no espelho, um espectro envolto em sombras. Seus olhos, janelas para uma alma atormentada, se fixam nos seus. Alguns dizem que ela responderá às suas perguntas, revelando segredos escondidos no véu do tempo. Mas o preço do conhecimento é alto. Outros falam em loucura, em vidas consumidas pelo terror de seu olhar. Arranhões aparecem, lembranças de sua fúria. Alguns desaparecem sem deixar vestígios, puxados para dentro do espelho para se juntar a ela em sua prisão eterna. Você ousa desafiar o destino? O reino sangrento de Maria em nosso mundo. Sua história se infiltrou em nosso mundo. Filmes, Gap 2, e livros, Gap 2, a trazem à vida, cada interpretação adicionando lenha à fogueira da lenda.
Ela é um conto de advertência, uma lembrança da escuridão que se esconde sob a superfície. Mas mesmo na ficção, a mensagem permanece clara. Algumas portas não devem ser abertas. Alguns espíritos devem ser deixados em paz. O fascínio por sua história fala do nosso medo primal do desconhecido, da escuridão que sussurra além da nossa compreensão. Por que ainda contamos sua história? Desde tempos imemoriais, histórias de terror têm sido passadas de geração em geração, e a lenda de Maria Sangrenta é uma das mais persistentes. Por que essa lenda persiste, passada através de sussurros e sombras? Talvez seja porque ela toca algo profundo dentro de nós, algo que não podemos ignorar. Talvez seja a emoção do desconhecido, a curiosidade mórbida que nos atrai para a beira do medo, a ideia de que algo ou alguém pode estar nos observando, esperando o momento certo para se revelar, ou talvez, apenas talvez, contemos sua história para nos lembrar de que algumas coisas são melhores deixadas em paz. Há lugares e segredos que não devem ser perturbados, e Maria Sangrenta é um aviso disso. Seja qual for o motivo, Maria Sangrenta permanece um símbolo potente de nossos medos mais profundos. Ela é a personificação de nossos pesadelos, uma figura que nos lembra da fragilidade da nossa segurança. Sua história, um lembrete arrepiante de que algumas lendas são mais do que apenas histórias. Elas são reflexos de nossos medos coletivos, de nossas ansiedades e das coisas que preferimos não enfrentar. São avisos sussurrados das sombras, ecos de algo antigo e faminto que espera que baixemos a guarda. Essas histórias nos mantêm alertas, nos lembram de que o perigo pode estar mais perto do que imaginamos. Então, tenha cuidado com quem você invoca no escuro. As lendas têm um poder estranho, um poder de se tornar realidade quando menos esperamos. Você nunca sabe quem pode responder. E é por isso que continuamos a contar a história de Maria Sangrenta, para nos lembrar de que o desconhecido está sempre à espreita, esperando para ser descoberto.